E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Boas-vindas ao canal. Esse é o primeiro vídeo do quadro onde nós falamos sobre espiritualidade, autocuidado e autoconhecimento. E a minha primeira convidada é a Oi, Niodara. gente. Niodara, fala um pouquinho de você. Ai, falo. Gente, prazer. Eu sou a Niodara, mas pode chamar de Nil ou de Dara. Eu tenho essa possibilidade, conforme como for confortável para vocês. Eu sou uma travesti, eu sou preta, sou periférica, mas sou sagitariana também. Isso Dois. já resume tudo, né? Acaba aqui. Sou mãe de pets, eu sou proprietária, sou dona, sou CEO da minha própria empresa, que é a Novas Narrativas, que é uma consultoria de diversidade para promover espaços mais diversos e inclusivos. Eu também sou parceira, head de comunicação na diversidade, Business Hub, e tenho trabalhado ultimamente aí criando conteúdos para Instagram, TikTok, enfim, todas as plataformas aí para levar um pouquinho de travestilidade para essa rede aí que precisa se acostumar, né, com a nossa identidade. Exatamente. E a Niodara tá aqui pra gente bater um papo. É um papo bem descontraído sobre autocuidado, sobre nutrição, sobre conhecimento de si mesma e a gente vai começar esse papo agora, tá certo? Bora. Nil, ou Dara. Eu, primeiro, antes de tudo, quero agradecer pelo convite, por ter aceitado esse convite maravilhoso. Eu acompanho a Nil Dara, gente, há um tempo já, nas redes sociais, e ela realmente causa um impacto na nossa sociedade, na nossa comunidade. Para mim, é uma pessoa esplêndida, eu admiro demais ela, e por conta disso, obviamente que eu traria ela aqui para falar sobre esses assuntos. E Nil, eu queria saber de você, como que você começou a se conhecer como uma pessoa? Como você começou a se conhecer, entender que você é uma pessoa que precisa e necessita desse cuidado, desse autocuidado. Porque nas redes sociais da Nil, gente, ela postou algo que eu achei extremamente interessante. Inclusive, com certeza quem está assistindo viu. Que ela fez uma pequena mudança no Instagram dela. E isso me chamou muita atenção, porque ela está falando mais agora do autocuidado no Instagram. Não mais da parte profissional, mas tem um quê ali, obviamente, né? Porque ela vai chamar esse público que são vocês. E eu queria saber disso, sabe? Ai, boa. Eu acho que o ponto de partida foi justamente o fato de ter percebido em algum momento da minha vida assim que eu não me conhecia, né? Certo. Acho que essa necessidade de se conhecer veio justamente do entendimento de que eu me desconhecia. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu estava fazendo aqui nesse mundo, eu não sabia exatamente qual era o meu propósito mesmo, para que eu existia. E eu acho que tanto sentimento, sabe, de não se entender, de não se localizar, de não se sentir pertencente, fez com que eu criasse a necessidade de me conhecer. Né? Acho que de fato eu me confrontei assim, eu falei, nossa, eu preciso me conhecer. O que me motiva, o que me desmotiva, o que me significa como ser, de todos os valores que eu aprendi na vida, o que faz sentido realmente para mim, o que eu sigo, mas não necessariamente é algo realmente que eu olho e falo, nossa, isso realmente faz muito sentido para mim, porque eu acredito, como eu me vejo no futuro. Então acho que o meu processo, né, de autoconhecimento veio justamente essa percepção de, nossa, eu não me conheço, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu expresso, e se isso realmente fala sobre mim, sabe? Se isso é sobre a Mildara, sabe? Uhum. Então veio realmente desse processo, dessa necessidade de me entender para a partir dali eu começar a construir mesmo a minha narrativa, né? Eu sentia que tudo que eu tinha vivido até então não se encaixava, não realmente não fazia sentido. Interessante. Me veio uma pergunta aqui, eu queria saber, desde sempre você foi essa pessoa que sempre quis ser diversa? Porque você fala de diversidade como algo que é realmente para nós é necessário, Uhum, sabe? No sentido de, eu não concordo com isso, eu não acho que isso se encaixa para todo mundo, mas isso daqui se encaixa em todo mundo. uhum, Você sempre foi assim? Porque você uhum, é sagitariana, mas eu sinto um ar de aquariana. Porque aquariana é a pessoa revolucionária, e você eu enxergo isso. uhum. Entende? Sempre foi assim. Não, nem sempre foi assim, muito pelo contrário. Acho que, como eu disse, assim, muito por conta da religião, muito por conta Ah, acho que do berço familiar. Acho que a maioria das pessoas, né, durante um tempo, eu acho que a gente segue uma premissa de vida. Alguém te fala que é isso que você precisa fazer, é isso que você e você segue fazendo aquilo, né? Eu acho que sim. todas as pessoas, em algum momento da vida, acho que é uma decisão.
Ou você aceita essa ideologia de vida que te pregam e que te vendem, e tem pessoas que seguem a vida toda, mesmo que não faça sentido para elas, é de certa forma um estado confortável, porque de certa forma é mais confortável quando alguém te dá a direção, ou você questiona tudo isso. Aí eu acho que foi quando realmente o lado sagitariana pulsou assim e falou: e aí, mas como é que É, tá? Tá tudo bem para você? não tô gostando Não tô gostando. E aí, dessa prisão. exato. E aí acho que foi quando eu me conectei com questões de raça, com questões de gênero, Sim, com questões de entender que meu corpo é um corpo plural e que talvez naquele momento, né, acho que se falava muito pouco, por exemplo, sobre existência trans. Não se sim, falava sobre isso quando eu era pequena, ou se falava era sempre marginalizando e exatamente, colocando ali realmente um estereótipo que a sociedade tem de exatamente. travestis, que é aquela que está na esquina, que trabalha com prostituição, é muito uma questão sexual e não propriamente sobre identidade. Então, acho que quando esse lado sagitariano começou a pulsar, foi quando eu comecei a questionar tudo, inclusive a minha conexão, me entendendo como uma pessoa preta e tendo orgulho das minhas características pretas, e a partir dali que eu comecei a ter acesso a outras coisas. Eu acho que foi a porta de entrada para que eu começasse a questionar todas as outras coisas, religião, espiritualidade, trajetórias, objetivos de vida também. Tudo isso fez com que eu questionasse, e aí eu fui descobrindo toda uma diversidade que até então eu não tinha acesso e nem sabia que era possível também. Interessante. E você, a gente só vai falar de nutrição, tá, gente? E que tipo de nutrição? É exatamente esse cuidado com o nosso corpo, cuidado com a nossa mente, o nosso cuidado com o nosso coração. E dentro desses processos, você tem visto, né, outras amigas, né, Hum. outras pessoas ali. Você de alguma forma começou a se enxergar nessas pessoas? Foi difícil para você olhar para, assim, no sentido geral, tá? Uhum. Olhar para as pessoas que realmente, até mesmo no próprio convívio, que você sente que também é diferente e de alguma forma você se enxergou, tentou ajudar, Uhum. buscou ajuda para com essas pessoas. Eu acho que no começo, na verdade, foi por não se ver nessas pessoas. Porque até então as pessoas que eu tinha Hum, acesso, né, o meu ciclo era muito parecido com o que até então eu estava vivendo. entendi. No sentido de olhar, nossa, por que eu tenho amizade com essa pessoa? Sim, Por que necessariamente eu tenho que gostar dessa pessoa, por exemplo, que é da minha família? Porque é do meu sangue? Por que eu tenho que seguir exatamente isso? Eu acho que foi justamente por não me ver e por não ser confortável, no sentido, nossa, mas é assim então que a minha vida ela vai ser? É assim que eu tenho que ser? E justamente também porque naquela época, né, acho que eu não questionava ainda a questão da identidade, eu sabia que existia algo que não estava alinhado, mas eu não tinha chegado até o entendimento de que era sobre a minha identidade, de ver, por exemplo, outras figuras masculinas da minha família e não se identificar em nenhum sentido, tanto em existência mesmo, porque não foram figuras masculinas que, nossa, que orgulho, eu não tenho. Tanto que eu abdiquei do meu sobrenome, eu falo muito pouco sobre o meu sobrenome, porque é um sobrenome do meu avô e que não é uma história que eu tenho orgulho, eu queria ter o sobrenome da minha avó, e é por isso, sim, não tem problema nenhum de falar, né? Normalmente Niodara faria, normalmente eu vou para alguns lugares, as pessoas colocam o nome e sobrenome, eu falo, Niodara, mas Niodara, só Niodara. Porque é o que me representa, esse sobrenome não faz sentido para mim. que Né? legal. Inclusive, no processo de ressignação foi algo que realmente eu tirei. Então, eu não tinha essas referências, eu não tinha pessoas que olhavam e eu podia ter essa referência. Então, de certa forma, Legal. eu abri mão, vamos dizer assim, né, dessa história de como a minha família vinha ali se portando até então, para a partir dali eu ter acesso a outras pessoas que estavam no Entendi. externo. Né? As minhas referências vieram do externo, eu não tinha contato, não tinha acesso a pessoas realmente que olhavam e falavam, poxa, que legal, é uma referência para mim, é um modelo a ser seguido, sabe? Entendi. E essas pessoas, elas conseguiram nutrir você de certa forma. Não necessariamente de contato, mas só pela observação é uma forma de nutrir, né? Porque afinal de contas, né, gente, o conhecimento é uma forma de nutrição também. E isso é muito importante. A Niodara, como uma comunicadora, ela, quando eu a vejo, né, conversando e comunicando os conhecimentos dela, de certa forma eu me nutro também. Então, eu entendo Uhum. que é isso. Talvez seja isso também da sua parte, no sentido de que, por mais que você não tenha um contato com essa pessoa íntimo, você observando, você se identifica e se nutre e dá mais vontade de ter um lugar. Uhum. Sim, eu acho que
Acho que primeiro assim, né? Por mais que eu tenha falado, por exemplo, dessa questão familiar, Uhum. as figuras femininas da minha família sempre foram uma referência. Uhum. Entende? E apesar de eu não ter esse contato, porque eu não tinha esse contato com a feminilidade, porque eu tinha que interpretar um outro papel, uma outra expressão de gênero, mas a minha avó, por exemplo, minha avó era cozinheira, a minha avó, ela cuidava, Uau. ela fazia Avó, né, buffet, e ela gente? cuidava, sabe, de Avó. ai, que evento que é, e ela que sabia que tipo de talher que tinha que usar, essas coisas que eu não entendo Nossa! nada. Pra época dela, né, quando minha avó nasceu, a avó da minha avó, ela foi escravizada. Então, minha avó ela teve um contato muito recente, né, com escravização e negativa de acesso. Então, diante disso, a minha avó teve acesso a coisas que realmente eu tenho certeza que ela persistiu muito para ela conseguir ter acesso. E era cabeleireira. A minha avó era literalmente a referência que eu tinha, assim, de mulheridade, de feminilidade, de resistência ancestral. Para mim, a minha avó Nossa, que ela era lindo. ancestral. Ela trazia uma Ela coisa é a assim sua que, ancestral. sim. Então, era a referência que eu tinha. As minhas tias também, né, todas eram num contexto muito parecido, né, em mães solos, né, e tiveram filhos muito cedo. Então eu tinha, apesar dessa ausência de referência, ali eu tinha pelo menos um sinônimo de força, de De luta, força. né, e de resistência, que já me mostrava algum tipo de incômodo no sentido, Entendi. eu tenho que fazer diferente, eu tenho que, de certa forma, honrar, né, Que as interessante, né, matriarcas. gente? Eu tenho que honrar as matriarcas, né? E aí eu tinha, como eu vim do berço evangélico, A nós, né? Não, eu não diria berço eu, mas sempre fui das religiões mais é, evangélicas, católica, mas isso. então eu também não conseguia ter muitas referências externas, né? Por exemplo, assim, porque era negado isso, né? As referências que a gente podia ter era de dentro da igreja. Então, as pastoras, as missionárias, de certa forma, foram referências para mim até um certo tempo, né? E a maioria eram o quê? Pretas, né? Da periferia. Então, eu acho que, apesar de tudo, existe, de certa forma, uma tentativa de aquilombamento, mas ressignificada e que não se dá esse nome. Uhum. Né? Então eram as poucas referências que eu tinha assim no sentido de talvez eu consiga fazer de uma forma diferente, mas realmente ter essa figura externa naquele momento eu não tinha. Foi muito novo, foi após o processo, né, de autoconhecimento e de libertação que eu comecei a ver essas referências até mesmo para que eu conseguisse iniciar a minha trajetória, por mais que soubesse que fosse singular. Eu sempre tive muita preocupação também que as minhas referências não fossem, que eu não fosse uma cópia das minhas referências. Isso é importante, né? No Você- sentido de querer fazer a mesma coisa, ser do mesmo jeito, mas muito mais já qual é o ponto de partida. Entendi. Em algum momento eu entendia também que eu ia precisar construir meu caminho, porque além de tudo eu tenho minha filosofia de vida própria, né? Além de Exatamente. tudo, então foi mais ou menos isso. Legal. Essa questão da ancestralidade, eu acredito que é muito importante pra gente, né? Estar presente na nossa vida. Conhecer quem foram os nossos ancestrais. Eu vou citar aqui uma pessoa que eu tenho certeza que a Neodara conhece, porque a gente já fez curso com essa pessoa, que é a Catiúcia Ribeiro. Amo. Ela fala algo que a gente tem que é sankofa. A gente tem que olhar para trás, para a gente aprender com os nossos ancestrais, para poder criar um futuro para nós. E isso que a Neodara está falando aqui é exatamente isso. Ela praticou sankofa sem saber que estava praticando sankofa, porque ela via, né, a avó dela, como que a avó dela foi inspiração, como que a avó dela foi uma pessoa forte, demonstrou força para ela, apesar dos pesares. Isso é uma ação que ela olhou para ela. Por quê? Porque é ancestral dela. E hoje ela traz esse aprendizado. Então, se liga aí, ó, aprende com seus ancestrais. Nil, ó, eu trouxe um caderno, gente, porque eu sou Chique. esses que anotam, tá? E eu fiz uma anotação aqui numa frase que eu achei incrível, que é a seguinte: quanto mais você se organiza do lado de dentro, mais a vida se organiza do lado de fora. Nil Dara. E aí, o que você tem a dizer sobre essa frase? Ai, essa frase, ela é recente, inclusive. Eu acho que a Uhum. minha. Ai, eu não sei, eu sou a louca das frases. Eu tenho momentos da minha vida que eu preciso ter Querida, uma. você tem um monte de frase. Sabe quando você fica caçando frase no Pinterest? Sabe? Eu quero postar uma coisa bem babadeira, assim. Quero causar um impacto com uma frase. Só entrar no perfil da Neodara. Lá você pega. Ela escreve muito, gente. No LinkedIn tem um monte de texto assim, ó. Tenho certeza que vai ter um pedacinho lá que você vai pegar pra você e vai postar.
Só jogar AI que ela puxa certinho o trecho, puxa. né? Mas eu tenho frases, eu preciso de frases, músicas, alguma coisa nesse sentido, assim, menos racional, para nortear, talvez, a minha fase, o meu ciclo. Eu entendo que eu sou uma pessoa de ciclos e eu preciso me renovar de tempos em tempos. E é importante que eu faça esse exercício para mim não ir, de repente, para um caminho muito, muito óbvio. Eu acho que, principalmente depois do processo de transição, acho que tem uma expectativa do que é ser uma pessoa trans e toda uma expectativa de feminilidade e toda uma expectativa de performance. Então eu preciso todo tempo questionar se eu estou construindo a minha identidade ou se eu estou atendendo a uma expectativa. E particularmente isso também é na minha vida. E num processo recente que começou agora, que foi justamente depois de 2 anos, basicamente, né, de processo de transição e de várias mudanças no campo pessoal, no campo profissional, eu entendi que a minha vida está basicamente baseada em 3 coisas, que inclusive está no meu perfil, que é autoconhecimento, que é o autocuidado e é a autoestima. Né? Então eu precisei me conhecer, me questionar, para que eu pudesse ter acesso à verdadeira Niodara. O autoconhecimento. Exato. E a partir dali entender as minhas fraquezas e vulnerabilidades para praticar o autocuidado. Olha só. Exatamente. Como que eu cuido disso? Né? Como que eu cuido das minhas fortalezas, das minhas vulnerabilidades? E tudo isso ajudou na minha construção de autoestima, de entender que eu sou feita das minhas fortalezas, das minhas vulnerabilidades, do quanto que eu me cuido, do quanto que eu cuido quem tem acesso a mim, a minha verdade, a minha energia. E essa frase, ela acho que deu muito esse contexto. Enquanto eu não comecei a olhar, a cuidar e lapidar do que estava dentro, eu não consegui exatamente exteriorizar isso. E as minhas redes, eu acho que é muito isso, né? Eu passei por várias fases das minhas redes, né? Quando eu falei, vou começar a criar conteúdo. Eu criei sobre muitas coisas. Eu me permiti experimentar muitas coisas. Sim. Então hoje, onde eu cheguei, eu olhei tudo isso que eu criei, de tudo isso que eu fiz, o que de fato eu gosto de fazer, o que de fato é algo que realmente faz com que eu deixe minha cabeça no travesseiro sabendo que, nossa, que legal, eu contribuí. Então essa frase resume isso, no sentido de incentivar as pessoas para que elas se olhem dentro, que elas cuidem dentro, para após elas de fato conseguirem exteriorizar, inclusive incentivar para que outras pessoas também façam, né? Não tem como falar para vocês cuidar se eu também não me cuido, se eu também não me olho. E é justamente isso, né, o propósito desse quadro do canal, né, gente? É a gente trabalhar o nosso autocuidado, a nossa autoconsciência sobre de nós mesmos, a espiritualidade. E eu sempre falo, sempre vou reforçar que espiritualidade não quer dizer religião. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Quem está dentro de uma religião vai praticar a espiritualidade, mas quem está fora também pratica a espiritualidade. E o autocuidado é uma forma de você se espiritualizar. A nutrição também, a autoestima, gente. A gente vai chegar nesse ponto da autoestima, tá? O que mais vejo na internet, principalmente, é as pessoas mostrando o dia a dia delas, né? Independente de como é o dia a dia delas. E, às vezes, a gente passa por situações que não é mostrado. E uma coisa que a Niodara falou aqui, que é uma palavra muito, vamos dizer assim, pouco trabalhada, é a vulnerabilidade. As pessoas, elas têm medo de ser vulneráveis. E eu acredito que nós precisamos ser vulneráveis, né? Mas, obviamente, não demonstrar essa vulnerabilidade a todo tempo, porque, querendo ou não, isso pode prejudicar a nossa vida. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que, principalmente para nós que somos da comunidade LGBT, a gente tem que perder, talvez, uma mania de querer sempre demonstrar aquilo que é, vamos dizer assim, que é frágil. Porque nós não somos pessoas frágeis. Nós somos pessoas fortes. E com esse papo aqui eu também não quero falar das mazelas da Niodara e nem das minhas. É o contrário, a gente quer mostrar a nossa força, quer mostrar a nossa alegria, o que nós passamos de positivo para as pessoas. E Nil, falando sobre vulnerabilidade, você se considera uma pessoa muito vulnerável? Ou você trata a vulnerabilidade como se fosse qualquer outro sentimento ou outra situação da nossa vida que, vou tratar isso aqui normal? Hoje eu me considero, sim, uma pessoa muito vulnerável, mas não a ponto das minhas vulnerabilidades me impedirem de entender que é importante que essas vulnerabilidades aconteçam, principalmente para eu lembrar de onde eu venho, aonde que eu quero chegar e que é esse equilíbrio, né? Que é esse equilíbrio, que as vulnerabilidades não são ruins, que você falou sobre isso, né? Não a ponto de eu acreditar que eu sou só as minhas vulnerabilidades, exatamente. É só uma parte de mim. Então, sim, eu sou uma pessoa, e hoje reconhecer isso, nossa, eu sou vulnerável, eu sou ansiosa, eu tenho medo, eu sou insegura,
Eu tenho incerteza, eu me olho e falo, não! É incrível. É muito doido, gente, porque assim, antes da gente começar o vídeo, a gente estava falando sobre algumas coisas da nossa vida, né? E isso me lembrou de uma situação que a gente comentou, que é a dificuldade de receber um não ou de falar um não. E tem a ver com vulnerabilidade, né? Às vezes nós passamos por situações nas quais a gente não quer ouvir um não. Sei lá, vou falar uma coisa bem banal, que não tão banal assim, mas é bem esporádico. Uma entrevista de emprego, por exemplo. Quantos não a gente já recebeu, né? Por ser quem somos. E pra Nil, eu tenho certeza, por isso que eu falo, gente, sigam a Nildara nas redes sociais. Inclusive, eu vou deixar na descrição o contato dela, tá bom? Para que vocês sigam muito ela. Porque assim, Ai, como é que fala a palavra, meu Deus? Fugiu. Vulnerável? Não. Não. Fecho atrás de fecho, tá? É fecho atrás de fecho com classe, classuda. Ela é classuda. E é isso. Às vezes a gente tem esse medo de falar não, medo de falar sim para alguém por conta da nossa vulnerabilidade, mas é o que a Naldara falou. Nós precisamos se permitir a ser vulneráveis. Não tem problema de você ser fraco. Não tem problema de você demonstrar, falar, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa reativa. Não tem problema. Faz parte da sua personalidade, né? Total, total. E acho que, inclusive, a gente só consegue trabalhar as nossas fortalezas se a gente reconhecer as nossas vulnerabilidades, né? Porque, às vezes, o que impede da gente realmente reconhecer aquilo que a gente é boa, aquilo que a gente é bom, e é realmente a nossa fortaleza, a vulnerabilidade impede que a gente aperfeiçoe isso. Porque eu acho também que a gente foca tanto naquilo que a gente não é bom. Não é capaz. Eu sou que a capaz gente, disso. exato, que a gente não é capaz. A gente estava até falando aqui, né, sobre o Exato. vídeo, perfeccionismo e ângulo e que não sei o quê. Não pode ser ao ponto da gente deixar de fazer, porque talvez a gente não tenha o ideal ainda que a gente considera como ideal. Mas isso, na verdade, tem muito mais o sentido de, poxa, que legal que eu tenho essa preocupação com a estética, com a qualidade, sei lá, com a luz, qualquer coisa que seja. Então, acho que a vulnerabilidade é muito parecida nesse ponto também. A partir do momento que você descobre a vulnerabilidade, tá, ok, entendi que eu preciso, que eu sou vulnerável nisso. Mas como que isso, de repente, ajuda para que eu tenha um outro tipo de fortaleza? Porque eu acho que é muito um equilíbrio. Se é vulnerável em alguma coisa, a vida vai, de certa forma, fazer com que você seja muito boa em outra. Exatamente. Pra ser esse contraponto, sabe? A gente tá falando muito de autoconhecimento, né, gente? A gente já perceberam que é assim. Mas é isso, não tem como a gente querer ser alguém, querer fazer alguma coisa sem se conhecer. Não tem como, é impossível isso. Eu bato muito nessa tecla, né? Quer fazer alguma coisa? Por que você quer fazer? Qual que é o objetivo? Aonde você quer chegar? Isso, querendo ou não, é conhecer. Mas se vocês não fazerem, não vai sair. Você não vai saber se vai dar bom ou não se não fazer, né? Vamos falar um pouquinho sobre autoestima. É um tema que eu confesso para vocês que é muito difícil. Eu tenho um Lua em Leão, né? Aqui é um canal onde a gente fala sobre tarô. A gente vai falar sobre astrologia? Talvez, mas eu tenho um Lua em Leão, então, assim, gente, eu adoro receber elogios. Pra mim é difícil receber um feedback positivo, então, por favor, deem bastante like, escrevem aí, por favor, tá bom? Ai, adorei isso, pois, começa a falar. Nossa, como vocês estão lindos, muito obrigado, eu vou agradecer. Mas é isso. Como que você tem trabalhado a sua autoestima nesse processo? Nesse processo, depois de se conhecer, de se tornar e de ser essa pessoa incrível. Tá aí, e acho que super pertinente sua pergunta, porque eu acho que ela inclusive complementa com a anterior, de vulnerabilidade. Porque, sei lá, acho que as pessoas veem a gente na rede, por exemplo, a partir de agora eu quero falar sobre autoconhecimento, sobre autocuidado, sobre autoestima. Então, automaticamente, as pessoas que veem a gente acham que talvez a gente domina 100% aquilo que a gente está falando. E, particularmente, uma premissa que eu tenho para criar conteúdo é, inclusive, deixar explícito as minhas vulnerabilidades, que eu acho que são só minhas, mas são de outras pessoas. Uau. E a autoestima é a minha vulnerabilidade. Né? A autoestima é a vulnerabilidade de pessoas pretas, a autoestima é a vulnerabilidade de pessoas LGBTQIA+, e a autoestima é a vulnerabilidade de pessoas trans. Porque acho que a gente começa num formato muito lógico, no sentido de construção de uma identidade para atender expectativa, e depois a gente percebe que não, que é sobre exteriorizar. Já tô dentro. Né? Então a minha construção de feminilidade, ela fala sobre essa construção de autoestima. Porque eu sou uma travesti, eu não tenho, por exemplo, passabilidade e eu nem quero ter. Eu não quero andar na rua, as pessoas me confundam, por exemplo, com uma mulher cis.
Mas o que eu acho que o que provoca a naturalização do meu corpo é justamente essa confusão do meu corpo, de ser entendida e lida como uma travesti. Então eu precisei trabalhar muito a minha autoestima no sentido de entender que os olhares que as pessoas têm não é sobre mim, que o julgamento que as pessoas fazem não é sobre mim, e que o fato das pessoas não me validarem como uma existência de feminilidade não invalida como eu me reconheço, não invalida pela forma como eu me vejo. Então eu preciso de muita autoestima para conseguir lidar com tudo isso, de entender que eu sou única, que eu sou uma versão única, que eu sou a minha versão de feminilidade, que eu sou a minha expressão de feminilidade. Então não tem outro jeito de eu conseguir fazer isso se não for pela autoestima. Só que não é aquela autoestima no sentido de ser alta, né? Porque as pessoas confundem a autoestima, elas acham que é no sentido de ser alta. E não, é autoestima no sentido de ser muito própria, de não depender da validação de ninguém para me sentir bonita, para me sentir feminina, para me sentir mulher, mais mulher ou menos mulher. Que interessante. Então esse ponto da autoestima é justamente sobre as outras duas coisas, sobre autoconhecimento e autocuidado, e como que isso contribui para eu conseguir construir a minha autoestima, sabe? Interessantíssimo, porque o conceito que a gente tem de autoestima não é esse, né? É acreditar que a gente tem que mostrar corpo, a gente tem que mostrar masculinidade, a gente tem que mostrar feminilidade. E não é isso. Autoestima, olha que interessante, um ponto aí que realmente traz essa reflexão. Eu não preciso me vestir de forma a fazer com que o outro vai se agradar. E nem agradar a mim mesmo, porque não é isso. Uhum. É simplesmente ser quem é. Uau! E o alto e o baixo, né? Porque a autoestima alta, a autoestima baixa, é muito sobre esse equilíbrio. Exato. Tá tudo bem você acordar um dia e não se sentir bem. Sim. Poxa, que legal. Você tá se conhecendo como pessoa humana e você entende que você tem dias e dias. Né? Você entende que você não é a última bolachinha do pacote. Mas é importante você ter esse equilíbrio, né? De entender se é mais alta, se é mais baixa, porque eu entendo que ambos te prejudica de alguma forma. A autoestima muito alta, eu acho que te tira desse natural da vida mesmo, inclusive também de repente você se sentir superior a outras pessoas, e a baixa também de você sempre se sentir inferiorizada e feia. Uau, e que é o equilíbrio. É o equilíbrio. E isso é uma, como eu posso dizer para você, eu ainda vou manter esse assunto, mas a questão da espiritualidade, gente, tem algo que é isso, é exatamente isso que ela falou, o caminho do meio, porque existem dois caminhos, a direita e a esquerda, o ideal seria o caminho do meio, onde traz algo que de fato faz sentido, entende? E aqui ela falou exatamente isso. Interessante que você pontuou algo que é um caminho, que não é nenhum alto, para também não ser se sobrepor sobre os outros, né, altivez, mas também nem é o abaixo, se colocar no lugar de humilhação. Totalmente. Eu acho que principalmente para esse trabalho nas redes, né, que a gente faz, é importante, porque vai ter vídeo meu que eu vou estar, tô lindíssima, e o glow e não sei o quê, mas vai ter dias também que eu vou estar falando, não, estou bem, não acordei bem. Exato. Não vai ter vídeo meu, por quê? Porque eu não estou bem naquele dia, talvez eu não tenha algo para compartilhar. Então acho que isso naturaliza nas pessoas o sentido de que somos esse equilíbrio, sabe? A grande questão é talvez a gente entender por que eu estou com a minha autoestima baixa. Porque eu acho que entra um ponto interessante. Muitas vezes a gente percebe que a gente está com a nossa autoestima baixa, não necessariamente porque é uma percepção sua no sentido de, nossa, meu cabelo não tá legal, minha pele não tá legal, mas é porque você se compara. Exatamente. Nossa, tal pessoa tá tão linda, aí sua autoestima faz assim, ela baixa. Nossa. Aí que eu acho que tá o problema, porque então você não se reconheceu como uma identidade única, né? E eu acho que você lembra daquela questão... O problema da comparação, né? Total. Lembra daquela questão de que você é um ser humano, e eu sou assim também, por mais que eu fale que eu tenho essa percepção de que sou uma identidade única, isso não quer dizer que isso funciona o tempo todo. Exatamente. Em algum momento a gente vive num mundo que o tempo todo tenta te colocar num caminho muito óbvio, então você vai receber algum tipo de influência, você vai receber algum tipo de contato mesmo, que vai fazer com que, olha, você precisa caminhar mais aqui. Então você vai cair, mas automaticamente quando você se percebe, eu acho que você resgata. E aí você traz esse equilíbrio mesmo da sua estima, e aí sabe o que entra nisso, gente? Inteligência emocional. Inteligência emocional é muito importante para lidar com essas situações. Vou tomar um chazinho, peraí. Porque a inteligência emocional é isso, né? É você saber lidar com as situações positivas ou não emocionalmente. E geralmente a gente trabalha mais e precisa trabalhar mais a inteligência emocional quando nós recebemos algo negativo.
Só que você já para pensar que também quando nós estamos extremamente alegres, extremamente felizes, tem que se tomar um cuidado também, porque às vezes a gente faz escolhas no calor da emoção, por exemplo, né? Mas isso é interessante, esse ponto da questão de você falar disso, e eu lembrei disso, né, da inteligência emocional. Você se considera uma pessoa inteligente Emocionalmente, emocionalmente? eu acho que você dá truque. Ai, Olha, gente. depende. Eu acho que algumas coisas são muito novas, né? Porque eu acho que a inteligência emocional, ela é principalmente sobre entender que a emoção do outro, ela é do outro, ela não é sua. Aí que eu acho que entra um ponto da inteligência. Porque acho que dá a impressão, às vezes, da inteligência emocional, que a gente que tem que saber lidar o tempo todo com algumas emoções, com alguns Sim, sentimentos que são do do outro. E que outro. nem o outro sabe por que ele tá sentindo aquilo, e você precisa Exato, aprender a lidar com aquilo. exato. Para mim, na minha visão, a inteligência emocional é nesse sentido, de entender, seja inteligente. A emoção é do Di. Aham. Tem como você aguentar essa bronca? Eu tenho como, então eu pego. Não é eu falar, ai, desculpa. Lide com a sua emoção. Eu acho que é nisso, é de ser egoísta com o quanto que você deixa a sua emoção vulnerável a ponto do outro conseguir influenciar. Exatamente. Eu sou complexa. Eu sou uma pessoa complexa, que às vezes eu me olho e falo, caraca, o que tá acontecendo? De eu mesma não me entender. Então é um esforço ainda muito maior eu tentar entender, às vezes, a emoção do outro que o outro não sabe nomear. Uhum. Então, particularmente para mim, essa inteligência emocional é nisso. Então, por isso que eu falo que eu dou o truque, no sentido de, não vou viver isso não, não vou absorver Entendi. isso. Então você quer dizer que você se considera uma pessoa inteligente emocionalmente a partir do momento que alguém sente algo por você, e aí quando eu falo sentir, gente, qualquer tipo de emoção, tá? Mas ela não quer ser atravessada por essa emoção. E aí você utiliza da inteligência. Peraí, isso está me afetando, mas eu não vou reagir a isso. Porque Uhum, isso é da pessoa. Esse sentimento é da pessoa. uhum. É isso? É isso. Eu já tentei o caminho, não sei se talvez seria inverso, mas de tentar realmente compreender aquilo Hum. e acho que entra naquele ponto, né, do quanto que a gente se coloca, às vezes, em situações vulneráveis para que fique mais confortável para outra pessoa. Ah, entendi. Porque eu acho, Isso não é ser inteligente, então. não, para mim não. Pelo menos para mim não foi, porque não me fez bem. No final do dia era eu que carregava toda essa carga, sendo Entendi. que a outra pessoa nem estava preocupada em entender essa Aham. emoção. Então, lógico que existem pessoas, cenários e cenários. Não, mas faz sentido. Existem emoções que eu acho que são compartilhadas, de certa forma eu contribuo para que você tenha essa emoção, então é algo que a gente tem que trabalhar junto. É algo que a gente precisa resolver junto. Faz sentido. Mas existem emoções, né, e sentimentos, enfim, influências que a gente recebe que não são nossas. É particularmente uma parte de um processo seu, da sua jornada de desenvolvimento. Então eu não tenho como absorver e não é justo que eu pegue essa carga. Exatamente. Aí que eu acho que entra o ponto da inteligência, de entender o que a gente vai dividir, o que a gente vai trabalhar em coletividade, do que realmente você precisa trabalhar para depois a gente, sabe, conversar, para Conversar depois a gente sobre o falar exatamente assunto. sobre isso. É importante que você entenda primeiro essa emoção, para depois a Exato. gente tentar, para depois você tentar compartilhar comigo. E não Sabe? adianta você querer ser uma pessoa inteligente emocionalmente se não tiver maturidade. Uma coisa Uhum. tá ligada à outra. Até poderia ser sinônimos, né? Sim, Até poderia ser sinônimos. porque, É muito interessante isso. sem querer te cortar, mas eu acho que, por exemplo, como eu venho também desse mundo mais corporativo, eu acho que no corporativo a gente fala muito da inteligência emocional nesse sentido de você aprender a lidar com a emoção do outro. E eu acho um pouco injusto. Porque é aquilo que eu falei, às vezes o outro tá tendo aquela emoção, ele nem sabe por que ele tá tendo, ou ele não tem a Sim. responsabilidade em como aquilo me impacta. É injusto que eu tenha que saber a forma de lidar com isso. Então, particularmente, a minha forma é literalmente analisando, vale a pena eu me emocionar por isso ou não? Não, então desculpa, eu não vou nem chegar a tentar, sabe? Não vou, desculpa. Não dá, gente, não dá. E eu tava conversando com a Nil também, antes de começar a gravar, porque eu falei que um dos meus defeitos é ser muito reativo. Então, qualquer coisa que falo, eu vou reagir. Eu tô trabalhando bastante nisso. E isso é trabalhar a inteligência emocional também, porque eu vou ser reativo a todas as coisas que vierem até mim? Não, Uhum. né? Um não que eu recebo, um xingamento na internet, mas vocês são seguidores maravilhosos, inscritos maravilhosos, vocês não fazem isso, Por né? favor. Vocês não fazem isso.
Gente, a gente vai para o último tema, tá? Que é um tema, vamos dizer assim, que abrange todo o tema e também fala muito aqui do canal, que é a espiritualidade. E aí eu queria saber da Niodara se você se considera uma pessoa espiritual, espiritualista, se você tem Uhum, práticas, tudo isso, sabe? Sem sim, falar de religião, tá, gente? A não ser que você queira, tá tá. bom? Nossa, muito. Inclusive aqui, ó. A espadinha de São Hum, Jorge. Aqui é o símbolo da olha só. espiritualidade. Eu sou agnóstica, né? Sim. Eu não consigo acreditar numa força única que detém de todo o comando do mundo e de decisões. Mas eu acredito em coisas, em elementos, em energias que se complementam e para mim é esse o meu ponto de partida no sentido de fé, no sentido de crença, ou talvez mais próximo para algumas pessoas, de religiosidade. Dara, qual que é a sua religiosidade? Planta. Planta, pedra, elementos, figuras, imagens, energia, contato. Energia. Isso para mim que é a minha espiritualidade. Em algum momento eu tive religiosidade, Uhum. porque eu cresci nesse berço, e quando eu vi que estava me fazendo mal, que não fazia sentido, eu precisei desapegar. Só que é muito difícil, às vezes, em algumas coisas que a gente passa na vida, a gente não acreditar em alguma coisa, a gente não ter fé em alguma coisa. E, gente, quando eu falar em acreditar, não é literalmente sobre uma figura que a gente cria Uhum. religiosa e, enfim, mas é literalmente algo sei lá, tem gente que, sei lá, vai fazer uma prova, leva um pedacinho de manta, um É, pedacinho gente. de, sabe? É isso. É, Você acredita que aquilo te dá sorte, que aquilo te dá energia positiva. Então eu precisei, depois que eu me livrei da religiosidade, criar um mecanismo para que eu pudesse ter fé diante de situações que o racional não explicava, uhum. que eu precisava ter algum tipo de esperança, algum tipo de fé, para além do que a gente vê, do que a gente toca, do que a gente literalmente consegue nomear, sabe? Então hoje a minha espiritualidade vem de coisas que eu não consigo nomear. É uma energia, é algo que Interessante. eu sinto, né? Então minha espiritualidade ela veio dessa necessidade de me apegar em alguma coisa para continuar, para ter fé, para resistir, para estar aqui. Interessante. Eu compartilho desse pensamento da Nildara. Eu também cresci acreditando em um ser único, em que não havia outras formas de demonstrar sua fé, mas hoje também, gente, eu acredito em várias coisas, tá? Em várias coisas, em várias energias, em várias formas de se espiritualizar. Uhum, Por exemplo, ler um livro, já conversamos sobre isso, nós trocamos algumas informações sobre o livro também. E ler um livro, querendo ou não, você vai estar se espiritualizando. Porque o que é espiritual? Espiritual é aquilo que a gente não consegue ver. A gente não consegue ver o espiritual. E, quiçá, as pessoas que você está lendo, por exemplo, autores, a pessoa não está ali do seu lado, mas você está se conectando espiritualmente com ela. E às vezes a pessoa também não está mais encarnada, uhum, entende? Então, faz total sentido. E ela falou de um ponto anteriormente em outro tema, da questão dos ancestrais. E eu acho que a espiritualidade também está meio ligada a isso, né? Aos nossos ancestrais. Meio que uhum, não, está ligada também aos nossos ancestrais. E quando ela falou da avó dela, que ela pega muito, né, da, da força, da inspiração da avó dela, eu tenho certeza que ela vai passar isso para outras pessoas também. E Nil, você acredita que, de certa forma, você comunica essa questão da espiritualidade para sua rede? Mesmo que não seja diretamente, sabe? A gente faz isso daqui. uhum, Coloca uma espadinha de São Jorge na entrada da casa. uhum. Você meio que consegue, você já se percebeu comunicando isso para as pessoas? Ah, eu acho que sim, e talvez na própria comunicação mesmo, na forma como a gente aborda, né, alguns assuntos. Então, por exemplo, meu posicionamento às vezes sobre determinadas coisas não é falar eu sou a favor, eu sou contra, Hum, mas é de fato incentivando que as pessoas pensem sobre aquilo, reflitam sobre aquilo, como que elas se encaixam naquele contexto. Eu acho que isso incentiva para que as pessoas questionem, para que as pessoas pensem. E acho que é um discurso de apaziguador, no sentido de talvez aproximar as pessoas, né? Talvez a gente pensar dentro de um cenário como que a gente resolve, sem necessariamente apontar culpa e apontar quem tem razão, mas necessariamente para a gente encontrar um equilíbrio. E eu acho que espiritualidade
fala muito sobre isso. Eu acho que para nós que somos, não sei se espiritualistas seria a palavra certa, Sim, é. mas talvez pra gente que acredita muito em espiritualidade, eu acho que a gente não quer pregar isso pra ninguém. A gente não quer Exato. falar, olha, você precisa ter uma plantinha em casa. Não é sobre isso. Sim. Mas a gente quer, de fato, mostrar o quanto que a gente tem benefícios através disso, o quanto que isso faz com que a gente tenha mais fé em coisas que talvez é muito difícil racionalmente de passar por essas coisas. E eu acho que através disso que a gente trabalha essa espiritualidade, que a gente mostra na prática, o quanto que isso significa a gente mesmo. Acho que no próprio processo, né, de transição, já compartilhei várias coisas de vulnerabilidades, assim, que racionalmente eu pararia com tudo, eu desistiria de tudo, eu não, talvez não faria o trabalho que eu faço hoje. Mas quando eu persisto e eu me apego a algo que eu não consigo nomear, eu acho que eu, de certa forma, incentivo essa espiritualidade de uma forma muito, muito automática, talvez. É inconsciente. Sim, É inconsciente, né, acho que gente? é isso. Nós praticamos, ó, se a gente for analisar realmente, assim, até a pessoa menos, até a pessoa mais cética, ela pode de alguma forma praticar algo que provém de alguma religião. Sei lá, talvez você não queria passar debaixo de uma escada, porque acho que vai dar azar. Deixar o chinelo de cabeça virada, vai morrer, Uhum, sabe? Então, isso querendo ou não são superstições que provêm, obviamente, da religiosidade, mas na verdade tem um cunho espiritual mesmo. total. E antes de vir para cá também, eu até comentei com a Camille que eu acredito que a espiritualidade não é somente essas coisas assim, energia. Esse contato aqui, por exemplo, é um contato espiritual, porque são dois corpos que são diferentes, mas que têm a mesma cor do sangue, por exemplo. Uhum, Né? Nós temos a nossa ancestralidade. Querendo ou não, nós nos conectamos, porque nós somos seres humanos. Obviamente que eu não estou descartando os animais, porque eu também adoro os animais, tá, gente? Em casa tem dois pets também, ela tem dois gatinhos aqui maravilhosos, que me receberam super bem. E para mim foi ótimo, porque eu entendo que os animais, eles também têm uma identificação com o espiritual. E, por exemplo, gato cuida muito bem da casa. Eu tenho certeza que se eu entrasse aqui, o gato ele se afastasse, ou eu tenho uma energia um pouco densa, ou alguma energia um pouco densa estava me acompanhando. Mas eu fui uhum. super recebido pelos gatos. Então, A gente recebeu, então, é um ótimo sinal. Ela é mais fresca. No portão ela foi. ela tem dois gatinhos. É três. É É que você não viu a três. pretinha. A pretinha ela fica escondida, Ai, entendeu? gente, é a Zuri, O o Gatusco, que você conheceu, e Gatusco, a Zaira. A Zaira você não viu a ainda. Zaira, Zaira. Zaira. Você vê Olha, nos vídeos que é a gatinha gente. preta, que aparece em todos os vídeos meus. Mas Ai, aí quando vem gente sim. aqui, ela se esconde. O último vídeo que eu vi foi a Zaira que apareceu. Interessante. Então, gente, a gente está chegando a um fim, tá? E nesse finalzinho, eu gostaria que você, Nil, falasse algo para os inscritos do canal, passasse alguma informação de força, de acreditar, de esperança. E você falou essa Uhum, palavra aqui, e eu acredito que a esperança não é só esperar por algo, mas é esperar construindo. E aí uhum. eu queria que você falasse alguma coisa, assim, para eles. Ai, boa. Ai, eu acho que eu vou. Eu vou literalmente resumir tudo o que tem acontecido nesses últimos tempos. Primeiramente, se conheçam. Se conheçam. É importante demais a gente se conhecer. É se conhecendo que a gente sabe aonde Sim. compensa a gente tá, aonde não compensa a gente tá, no que vale a pena a gente colocar esforço, no que não vale a pena a gente colocar esforço, que emoções que valem a pena a gente sentir, quais que não valem a pena a gente sentir. Eu acho que o autoconhecimento é o começo de tudo, é o que vai te nortear por toda a sua vida. E que, inclusive, Perfeito. vai te ajudar também em todo esse processo de ressignificação, quando você entender que talvez sua vida não está fazendo sentido e que você precisa dar um novo rumo. É o autoconhecimento que eu acho que é o ponto de partida. Se cuidem, porque não adianta se conhecer se a gente não se cuidar. Não adianta a gente saber no que a gente é vulnerável se a gente não cuidar disso e a gente entender de onde que parte, né? Esse sentimento de ser vulnerável, né? Essas inseguranças que a gente sentem. E sobre autoestima, eu acho que se entender e se reconhecer como pessoas únicas. Eu sei que é super difícil a gente não se comparar. Eu faço isso acho que pelo menos umas 5 vezes por dia. É extremamente difícil. A gente faz, a gente se compara. Mas é importante entender que, novamente, reconhecer que somos pessoas únicas e que talvez essa comparação é por conta dos estímulos.
Porque tudo isso que eu tô falando, o estímulo que a gente recebe é muito pelo contrário, porque a gente não se conheça, para que a gente não se cuide Sim. e para que a gente não consiga trabalhar a autoestima, porque já existe um modelo que é muito pronto e aquilo que é conhecido como bonito, como belo, como inteligente, como sábio. Então é de questionar tudo isso, sabe? Eu acho que isso é dica pra vida, assim. Não que seja fácil, Não é fácil. porque, como eu disse, é questionar toda essa configuração de mundo, de existência que a gente recebe, mas eu acho que a partir dali a gente consegue, de fato, se ver assim numa estrada onde a gente é uma existência única e que a partir dali só vai fazer sentido quem, de fato, respeite essa individualidade, querer caminhar com você também sendo uma pessoa individual e, de repente, compartilhando, sabe, de algumas vivências, de propósitos, de algumas crenças, enfim. Então, acho que a melhor dica que eu posso dar é essa: se conheçam, primeiramente. Ai, como é que faz outros? Chama a gente, que a gente ajuda. Exatamente. A gente ajuda, né? Eu acho que é isso que eu tenho para falar e te agradecer Eu que por agradeço essa pelo conversa. aceite do A gente convite. estava com tanta ansiedade, né? Sim, amiga. Gente, olha... Porque o Di, ele faz parte do... acho que a gente se aproximou, muito engraçado isso, né? Que durante o processo de transição, enquanto algumas pessoas se afastaram, ele, na verdade, a gente se aproximou. Né? Foi, Desde a primeira exatamente. vez que ele fala, ai, tô jogando tarô e não sei o que, eu amo. Desde ali eu acho que a gente criou uma amizade muito forte, no sentido de sabedoria, acho que é de isso, sabedoria, troca. exatamente. De troca, é incrível. Do autoconhecimento, né, gente? Sim, sim, então Exatamente. obrigada por eu me chamar pra estreia. Imagina. Eu tô muito feliz, gente, pelo amor de Deus, curte aqui pra valer a pena, pra valer esse convite por aqui, favor, entendeu? gente. E eu quero agradecer você que ficou até aqui, quase 1 hora de vídeo, e com certeza você vai pegar alguma frase aí do que ela falou, porque, gente, ela falou aqui lindamente, esse final aqui. Tenho certeza que você vai absorver tudo isso, vai agregar a você, tá? E a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau!